Boa noite, Samuel. Tudo bem, isso aqui é um teste para ver se vocês estão realmente aí, né? Ou só se logaram só. Então, pessoal, a gente teve um momento conturbado aí, né, nos últimos dias, problema de conexão, né, chuvas. Hoje, inclusive, algumas pessoas me mandaram mensagem que estão sem pacote de dados ou só no pacote de dados, né? Então a gente vai enfrentando essas dificuldades, né, desse momento que a gente está vivendo, né, e numa expectativa muito positiva, né, que esse momento ele está se finalizando e que a gente possa, né, ter o retorno, né, a gente tem uma confiança muito grande, né, disso, da gente iniciar as atividades no ano que vem, né, já conseguindo, né, estar juntos presencialmente. A gente sabe que esse ano foi um ano muito difícil, né, para todo mundo, então todo mundo tem uma história de superação, né, com esse momento, né, tem pessoas que têm parentes que ficaram doentes, pessoas próximas, né, que perderam seus empregos, que estão com dificuldades, né, mas a gente percebe essa nossa vontade, né, de superar esse momento, né, e tentar agir, né, de uma maneira mais forte frente a isso tudo que a gente está vivendo agora, né? Então é um momento de luta muito grande, né? Que a gente tem histórias de vida de pessoas que a gente conhece, né? Que passaram por dificuldades durante esse tempo, né? E que tentaram superar de diferentes maneiras, né? Então é um momento onde que a gente tem visto os nossos limites, né? Visto a nossa força, visto de que forma que a gente pode superar essas dificuldades que esse momento está mostrando para a gente, né? E abre uma expectativa muito grande para como que a vida vai ser daqui para frente, né? Como que a nossa atuação profissional vai ser daqui para frente. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre como que a gente vê, né, o que essa crise, né, gerou para o âmbito da educação física e quais são as nossas expectativas para esse momento. O que que a gente pensa quando a gente vê a educação física durante a pandemia? A gente percebe que foi um momento onde as pessoas elas ficaram em casa, né, num primeiro momento, né, então aquela preocupação com o risco de contaminação, aquele momento do fica em casa, né, onde o comércio estava fechado, a gente teve as pessoas em casa em isolamento durante uma grande parte do tempo, né? A gente acreditou que seria uma quarentena, né, que seriam 40 dias, e esses 40 dias foram se transformando em meses, né? Até que as cidades elas se organizaram, de certa forma, o comércio, e houve uma flexibilização, né, da abertura do comércio, né? E aí a vida ela começou a transcorrer com risco de contaminação, mas agora a gente transita, né, com mais fluência nos espaços, né? E antes da gente começar, eu queria que vocês falassem para mim como que é essa situação no momento na cidade de vocês, né? Então, como que isso aconteceu na cidade de vocês, só para vocês entenderem, né? Então, houve o fechamento do comércio, não fechou em nenhum momento. Vocês percebem hoje uma preocupação das pessoas, né, com a contaminação, ou isso já não existe, né? Queria que vocês, quem é de outra cidade, né, falasse, e quem é daqui de Ponte Nova também, né, falasse, à vontade, né? Samuel, pode falar? Pode. Então, embora em Rio Doce Foi foi tranquilo. Sabe que eu estou adorando as suas participações na aula online, né? Porque eu acho que você nunca falou tanto, né? Embora, acho que Rio Doce, até então, uns dias para trás, tinha as barreiras ainda. A única cidade da região tinha a barreira que fazia medir a pressão, né? A temperatura das pessoas. Uhum. Aí os comércios aqui não fecharam, mas aqui foi obrigatório usar máscara, tinha fiscalização na rua olhando isso, aí as pessoas aqui corresponderam das melhores maneiras. Algumas coisas que, igual
o campo, essas coisas, o clube foi tudo fechado mesmo. Então, até Uhum. então, estão vendo se vai reabrir o campo ou não, a área esportiva aqui. Uhum. Letícia falou no chat, né, que houve paralisação de tudo, né, Alvinópolis, depois, né, dos essenciais, Renata paralisou tudo, depois voltou, quanto ao cuidado até acontece, mas o uso de máscara está bastante, tá tendo muita aglomeração. Alguém mais pode falar de outro local, ou da sua experiência? Bora, senão eu vou escolher, preciso de mais 2 pessoas. Bora, alguém de Ponte Nova? Bora, Sabrina, Adriele. Aqui em Ponte Nova, né, não foi muito diferente do que vocês trouxeram, né? Então a gente percebe uma paralisação, né, que foi alterando, né, devido à pressão, né, do comércio, né, em voltar. Mas a gente percebe uma tentativa das pessoas de fazer com que a vida ela fique próximo da normalidade, né? Então a gente vê uma série de pessoas que já não se preocupam, né, tanto. E por que eu estou trazendo esse assunto? Para a gente pensar como que a educação física ela vai estar após esse momento e também na transição desse momento. Né? A gente percebe agora uma abertura das academias, né? E eu não sei o que vocês, os estagiários aí que estão nas academias, eu estou vendo uma busca muito forte das pessoas por esses espaços, né? Eu conversei com um dono de academia recentemente, né? E a preocupação com o horário, né, para agendamento de avaliação física, né, não se tem horário, se a pessoa decidir malhar essa semana, não tem horário para realizar a avaliação nessa semana. Então a gente vê uma busca muito forte, né, das pessoas em se envolver com a atividade física, né, isso se relaciona a esse momento que elas ficaram paradas, né, e isso se relaciona também, gente, não só com a questão física, né, e muito com a questão da saúde mental, né? Então, as pessoas elas ficaram muito tempo em isolamento, né? As pessoas elas carregam uma série de preocupações no seu dia a dia, né? E a busca pela atividade física tem sido algo que tem sido bastante expressivo nesse momento, né? Então, eu observo isso aqui em Ponte Nova, né? Com uma evidência, né? A partir do momento que os profissionais de educação física começaram a atender em casa, né? Isso criou uma cultura de prática de atividade física em casa, né? Então a gente tem uma série de profissionais ainda atendendo em casa, porque tem pessoas que não estão querendo ir na academia ainda, mas a gente vê, né, um aumento da demanda desse profissional, né? E esse profissional, ele teve que se reinventar, né, nesse momento, né, Luísa traz para a gente, parece que por abrir estabelecimentos o pessoal está começando a ficar mais folgado, né, isso é uma verdade, só, gente, que está acontecendo um fenômeno no momento, né, que está muito ligado a essa abertura ou não, a esse fechamento ou não. Quem sabe me explicar qual que é o fenômeno que está acontecendo na vida da gente? Política. A política, né? Então, a política, ela está sendo decisiva com relação a esse fechamento ou essa abertura, né? Porque a política ela é algo que é intencional, né? Então toda manifestação política que a gente percebe na vida, ela é intencional. Ela quer revelar alguma intenção que está ligada ao poder, né? E a gente percebe isso acontecendo no momento, né? Então, por que foi aberto, né? Por que houve essa abertura, essa flexibilização? Primeiro porque a gente tinha um problema econômico forte, né? Então, um problema econômico forte que as políticas públicas elas não dão conta né, de atender. Por exemplo, o auxílio emergencial foi uma coisa que ela veio atendendo as pessoas, mas não foi todo mundo que conseguiu, né? Uma série de pessoas não conseguiu. Quem recebeu no início, né, existia um número de parcelas, né? Então era necessário fazer o fluxo da economia. E, ao mesmo tempo, as eleições foram programadas para 15 de novembro.
E era necessário que os municípios realizassem algum tipo, né, de posição, quem estava na situação, né, os prefeitos, que possibilitassem, né, que a política ela pudesse se mostrar e, ao mesmo tempo, que agradasse um grupo específico, né, um grupo que gera renda, que gera economia. E isso é muito preocupante, né, para a gente, porque a gente não sabe quais vão ser as medidas após esse momento. Após esse momento, né, de transição dessa corrida política, né, porque a gente percebe um aumento dos casos, né, e esse aumento dos casos, ele está ligado, né, às medidas preventivas, ao relaxamento, né, que as pessoas têm diante desse momento. A gente vai ter tranquilidade com relação, né, a esse aumento ou diminuição dos casos a partir do momento que a gente tiver acesso a uma vacina. Né? Então, podem existir medidas preventivas, as medidas preventivas elas podem, né, reduzir a possibilidade do contágio, mas o risco ele só vai, né, mudar a nossa vida definitivamente a partir do momento, né, onde que a vacina ela pode apresentar na vida da gente, né? Então, e a gente começa a conhecer pessoas que tiveram, né, Covid e se recuperaram. A gente também pode conhecer pessoas que não se recuperaram. Então, esse tema está muito forte na nossa vida, né? Só que a nossa vida ela não pode parar. E quando eu falo que a nossa vida ela não pode parar, né, a gente vai tentar pensar a educação física nesse momento, sobre duas circunstâncias. Primeiro, se a gente tiver uma flexibilização, ou se a gente tiver um fechamento novamente, e também se a gente tiver esse movimento dando continuidade, que é esse movimento de cuidado, de flexibilização, né, aos poucos, mas que a gente sabe que a coisa ela já está aberta totalmente. Quando eu falo, gente, que a coisa está aberta totalmente, ela é da seguinte forma. Existe um protocolo de cuidado para a prática de atividade física. Beleza, existe um protocolo onde que, né, tem que ter uma preocupação com a utilização, né, do álcool em gel, com as máscaras, né, com um número de entradas naquele espaço, mas isso funciona na prática? Isso funciona às vezes. Tem momentos onde isso funciona muito forte, mas vai ter momentos que as pessoas vão relaxar, né? Então, essas medidas de contenção, elas funcionam, né, em termos. Vai ter momento onde isso vai funcionar muito forte, vai ter momentos onde isso não vai funcionar. E nós estamos ali transitando nesse espaço, né? Um espaço onde que a gente, né, se mostra como profissional e também a gente corre o risco, né, de existir esse fechamento. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso, tá? Qual vai ser a dinâmica nossa aqui? Tem uns slides curtinhos, eu vou explicar. Depois que eu explicar esse slide, né, eu vou propor uma atividade em grupo entre as pessoas que estão aqui, tá? Então, e tudo que a gente for fazer aqui, né, é avaliado e está dentro do nosso contexto. Quem tiver algum problema, né, de conexão, me fala. Mas não vai ser necessário abrir câmera e nem falar, não, tá? Então, eu vou começar com os slides primeiro. Antes da gente começar, tem alguém que está com alguma dúvida em qualquer coisa, quer me fazer alguma pergunta, seja relativa a estágio ou qualquer outro assunto? Se não lembrar agora, né, pode me perguntar depois. Igual eu falei com você, negócio do estágio meu, eu tô vendo se o campo vai reabrir ou não. Então, porém que está passando agora, falando que semana que vem tá levantando a escolinha voltar, entendeu? A escolinha e até as meninas aqui de Rio Doce a voltar a treinar. Precisa de iniciar até o início de novembro. Se você não iniciar até o início de novembro, você não consegue fazer. Então, você tem até ali a primeira semana de novembro para começar. Se você não começar, você não vai conseguir fazer, tá? Então, beleza. você tem que iniciar, porque senão você não vai conseguir fazer às 100 horas, tá? Então, das pessoas que estão aqui na sala, a maioria já me mandou termo, né? Mas tem aí 2, 3 pessoas que não me mandou ainda. Se não me mandar até a primeira semana, né, de novembro, não é possível fazer o estágio esse semestre. Aí vai acumular para o próximo. Eu aconselho a fazer nesse semestre para poder fechar, né? Para não acumular para o próximo semestre ou mais para frente. É melhor eliminar,
tá? E aí, quem quiser eliminar as 200 horas, quem é do quinto período, vai me entregar, né, o certificado, a declaração de 200 horas. Na primeira semana de novembro, eu vou mandar para vocês os outros documentos que vocês têm que enviar, né, que são os relatórios, as fichas de avaliação. Então, tem um outro momento do estágio, que isso aí vocês só vão entregar na primeira semana de dezembro. Aí, em novembro, eu vou liberar quais são esses documentos, para vocês já irem preparando esses documentos. Alguém mais tem alguma dúvida? Não? Ok? Quem não me entregou os termos ainda, né, pode entregar até o início agora de novembro. Então, só me procurar para a gente poder dar andamento nisso. Estou super disponível para a gente avançar, tá? Então, continuando. Opa, tem um áudio aí aberto. Era o meu, Samuel, desculpa que... Não, beleza, tranquilo, Geraldo, beleza. Alguém só confirma se apareceu, por favor? Sim. Beleza. Então aqui, gente, a gente percebe, como a gente estava falando, né, a questão do Covid influenciando nas novas tecnologias para a prática de atividade física, né? Então a gente vê a tecnologia influenciando, né, de uma maneira muito importante nesse momento. Quando eu falo que a tecnologia influenciou, gente, por quê? A gente teve um momento onde que as academias elas tiveram que se reinventar, né? E os professores também. Então, a gente teve uma série de professores que estavam dando aula por aplicativo, né? A gente percebeu esse acompanhamento, né, dos profissionais de educação física, pensando a tecnologia nesse momento, né? A pandemia relacionada ao novo coronavírus, causador da Covid, vem impactando negativamente a saúde da população e na economia mundial. Dados publicados em 28 de abril de 2020 registram a doença em 213 países, né? Esses dados eles já aumentaram significativamente, né? E no Brasil a gente vê um aumento, né, dos casos confirmados, dos suspeitos, né, e dos óbitos. A questão do isolamento social, ela foi entendida como a primeira, né, medida de prevenção, né? Devido à inexistência da profilaxia, do tratamento específico e da alta taxa de transmissibilidade, né? O isolamento social como a principal medida de prevenção e controle da doença, né? E suspensas grande parte das atividades laborais, físicas, recreativas, sendo proibida a permanência em praias e praças públicas, estando sujeitos aos cidadãos e punição penal por desobediência, alterando ainda mais a dinâmica social. Então, a gente teve, gente, espaços onde que medidas diferentes foram tomadas, né? Por exemplo, a obrigatoriedade de máscaras. Nós tivemos cidades onde as pessoas pagavam multa se tivessem sem máscara, né? Nós tivemos a fiscalização muito forte em alguns espaços e uma fiscalização mais, né, fraca em outros espaços. Né? Por quê? O poder de quem fiscaliza também é algo muito diferente, né? Então, quando alguém que foi designado para uma barreira, né, e não tem coerção de força policial, né, flexibiliza muito a forma, né, como a pessoa obedece a esses comandos ou não, né? Uma coisa é se eu tiver alguém que tem um determinado poder me dizendo o que pode ser feito ou não, e uma pessoa que, né, foi designada para aquela função. Eu tenho certeza, né, que vocês já devem ter tido histórias de pessoas que discutiram com alguém que foi designado para estar em barreira ou não, para ser fiscal ou não, né? A gente tem também, gente, esse momento político, ele é muito pernicioso, sabe? Então, a gente vê, por exemplo, pessoas que estão designadas para trabalhar com essa função, né, fazendo movimentos, até políticos mesmo, né, nesse momento. Então, a gente percebe um desrespeito, né, a esse movimento de seriedade que deveria ser educativo, né? Então, por exemplo, quando a gente pede e fala que é necessário, né, o álcool em gel e é necessária a máscara, será que essa informação ela chegou para todo mundo da mesma forma, né? Porque quem tem determinado poder aquisitivo teve acesso a isso,
né? Uma prova disso é o preço do álcool em gel, né? Como que o preço de álcool em gel subiu, né? E sumiu das farmácias, e como é que fica a população, né, de renda inferior? Será que isso chegou em todos os bairros, né? E se não chegou, então a contaminação ela vai acontecer de qualquer forma, né? A atividade física, né, e a saúde, né, ela é um componente que a gente percebe uma ligação extremamente potente, né? Então, a prática de atividade física, ela está ligada à melhoria, né, dos níveis de saúde. Vocês perceberam isso na matéria que vocês fizeram com o Joel, né, que a atividade física, ela se relaciona, né, com componentes que fazem parte do quadro de qualidade de vida, né? Então, com componentes que vão desde a saúde física, né, até a saúde psíquica, né, a saúde emocional. O isolamento social pode trazer consequências negativas não intencionais, impactando no aumento do sedentarismo e na inatividade física da população. Então, gente, nós estamos com um quadro gravíssimo de saúde pública, né? Nós estamos num quadro, né, onde que as pessoas, elas, né, tiveram num momento de sedentarismo, né, e no momento de inatividade física. Eu vou citar para vocês a questão que envolve os idosos, por exemplo, né? Os projetos sociais que envolvem os idosos pararam, né? Então, as ações no campo da saúde para esse grupo, elas deixaram de ser desenvolvidas. E aí a gente tem um grupo em potencial de risco, né, que ficou de 6 a 8 meses, né, num quadro de inatividade física. E essa atividade física ela era essencial para o quadro de saúde daquele grupo. E aí a gente tem uma série de outros grupos, né? Quais outros grupos são esses, por exemplo? Né? O deficiente físico, por exemplo, né? Que as atividades da APAE, elas estão suspensas. Então, essas crianças, elas não estão tendo acesso. Né? Indo agora para um grupo maior, as crianças em si, os adolescentes em si. Então, a gente tem um grupo, né, que passa por uma situação de risco que envolve a saúde muito grande nesse momento, né? E a realização de intervenções, ela vai ser importante para efeitos imediatos e para efeitos ao longo prazo. Alguns desses benefícios, né, que envolvem a prática da atividade física nesse momento. Além de diminuir efeitos nocivos gerados a grandes períodos de imobilidade, favorece o controle das doenças crônicas e comorbidades a elas relacionadas. Melhora a resposta imunológica a infecções, que pode impactar a gravidade dos sintomas e o desfecho do quadro clínico de pacientes, ou outras doenças transmissíveis. Promove ganhos funcionais globais, qualidade de vida e favorece a diminuição do estresse e ansiedade, sintomas comuns em situação de crise social. Então aqui, gente, esse textinho mostra pra gente argumentos para que a gente convença as pessoas a fazerem atividade física, né? Então aqui tem uma justificativa boa para a gente usar parte dela para poder envolver pessoas que estão paradas ainda. E nós ainda temos pessoas que estão paradas ainda, né? Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque a gente tem uma abertura de mercado muito grande. Nós temos uma abertura de mercado importante para o profissional de educação física. Nós temos crianças que estão sem fazer atividade física, nós temos idosos que estão sem fazer atividade física. Então, a gente tem uma abertura de mercado muito potente para a gente, né? Porque as escolas, né, elas tiveram autorização para retornar, mas tem o decreto municipal que não se tornou possível, né? E nós, gente, eu não acredito nesse retorno da pré-escola muito rápido. Então, a gente tem um material de trabalho aí muito potente para ações nossas como profissional de educação física, como estudante de educação física. Eu posso começar a oferecer atividades, gente, para esses grupos, né? Então, oferecer atividades para esses grupos, quando eu digo, né, é pensar que as crianças, né, os adolescentes, né, e os idosos, eles podem fazer... Alguém só me fala se voltou o slide, por favor. O slide está aí? Tá aparecendo slide, gente? Tá. Ok. A atividade física ela é considerada um fator de risco, né, para as doenças crônicas. Aqui mais uma justificativa,
né? E a questão das atividades físicas domiciliares, né? A realização e manutenção da atividade física são de extrema importância para a promoção da saúde, prevenção e controle de doenças. A realização de atividades físicas domiciliares apresenta-se como uma proposta importante e viável, sobretudo para os grupos vulneráveis durante os períodos emergenciais de restrição social, como os vividos na pandemia, né? Com relação a esse estímulo, o Ministério da Saúde, o governo estadual e municipal não apresentam propostas e recomendação para a população e estabelecimentos sobre a importância de realização de atividade física nesse período. O Conselho Federal de Educação Física, que é o CONFEF, recomendou aos profissionais de educação física o estímulo e a orientação ao beneficiário a permanecer fisicamente ativo, inclusive na residência, respeitando eventuais contraindicações específicas. É importante levar em consideração que períodos de isolamento social normalmente não são experienciados a longo prazo. Entretanto, seus impactos podem ser vivenciados por toda uma vida. Portanto, requerem ações coordenadas e pautadas em uma concepção de saúde ampliada, atenta às diferenças entre os grupos e iniquidades em saúde. Nesse sentido, torna-se emergencial a recomendação de estratégias que auxiliem as pessoas a manterem-se totalmente fisicamente ativas no domicílio, fomentando, né, a autonomia e o gerenciamento de tomada de decisões. Né, e aí, quando eu falei, né, que a gente ia tentar pensar a educação física, né, num momento onde que a gente ainda vai passar por dificuldades, né, quando eu falei da questão dos grupos, eu estou preocupado com 3 grupos. Eu estou preocupado com as crianças, com os adolescentes e com os idosos. Crianças e adolescentes, porque a gente não está tendo a educação física escolar rolando para esse grupo, e os idosos, a gente tem esse grupo enquanto grupo, né, de risco, né? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou dividir vocês, tá? Existe aqui nesse momento não tem ninguém que mataria ninguém, não, né? Então acho que não, tá tranquilo assim, em termos de grupos. Aqui, o que a gente vai pensar? A gente vai pensar na criança, no adolescente e nos idosos. Então, como que eu, como profissional de educação física, poderia propor alguma atividade para esse grupo, né? O que seria essa atividade? O que vocês do grupo vão fazer? Podemos oferecer uma atividade online. A atividade online não vai funcionar, porque será que todos vão, né, se envolver? Não, atividade online dá desse jeito, esse tipo de atividade online. Não, Samuel, eu vou propor atividades na rua de residência. Eu vou propor atividades na casa, né? Como que vocês vão abordar isso e que tipo de ação que vai envolver esse grupo a participar? Samuel, eu acho que pode ser uma atividade ao ar livre, com distanciamento, né? Então, qual que vai ser a proposta que vocês vão apresentar e como vocês vão convencer essas pessoas de participar? Então, vou escrever aqui no chat. Primeiro, qual é a proposta para o grupo? E segundo, quais justificativas vocês vão utilizar para envolver esse grupo? Aí, gente, quando eu falo grupo, pode ser os pais ou responsáveis também, tá? Porque no caso das crianças, serão os pais ou responsáveis. Como vocês vão envolver para a participação, tá? Então, eu vou da forma que aparece aqui para mim, tá? Os nomes: Wanderson, Bruno, Vinícius Mendes, Isabela e Geraldo. Esse grupo ele vai pensar nas crianças. Depois temos Renata, Letícia, o Arley, Daniele, Giovana. Esse grupo vai pensar nos adolescentes. E aí temos Sabrina, Luísa,
Vinícius Felipe, Matheus e Wesley. Esse grupo vai pensar nos idosos, tá? Então, repetindo, qual proposta que vocês apresentariam para esse grupo, né? Para o grupo de crianças? O que vocês iam fazer? Ah, a gente ia fazer jogos e brincadeiras desse jeito. E como que vocês iam convencer os pais que seria importante começar a atividade para esse grupo amanhã? Que argumentos que vocês iam utilizar? Como isso ia funcionar? Estou falando para começar amanhã. De que forma que vocês iam envolvê-los para isso começar? Tem alguém que eu não falei o nome, gente, que está aí? Não, né? Eu. Carlos pode entrar nesse grupo de Renata, Letícia, Arley, Daniela e Giovana. Tem mais alguém que não está aí? Ok, então como que vai ser isso, né? Vocês têm até às 10 horas para conversar, né? Para conversar e montar essa estratégia, né? Como que seria e mandar para mim individual, tá? Pode ser pelo WhatsApp. Então alguém do grupo me mandar, né? Isso no individual. E qualquer dúvida que vocês tiverem, me perguntar. Mas o que eu quero? Como que vocês vão apresentar isso para o grupo? E quais justificativas vocês vão utilizar para convencê-los disso? Convencê-los dessa atividade. Na verdade, não, gente, nós vamos combinar da seguinte forma. Não me mandar depois, isso aí vai ser muito rápido de fazer, né? Nós vamos voltar daqui 20 minutos, tá? Então, 9h40 a gente retorna para conversar. Faltou eu. Oi? Faltou meu nome. Porque você não estava aí na hora que eu estava perguntando, né, onde faltou o nome, né, danada? Não. A Adriane pode ficar nesse primeiro grupo aí. Wanderson, Bruno, Vinícius, Isabela e Geraldo. Tá? Eu acho que Rio também pareceu ir também. Rio apareceu só no início. Tô vendo ele aqui não. Não tá aqui atualmente, não. Né? Então, gente, 9h22, 9h40 a gente volta, tá? Não precisa de. Qual grupo? Rio, desculpa, eu achei que você tinha saído. Pode ser. Não, a internet deu ruim aqui. Pode entrar nesse primeiro grupo aí. Wanderson, Bruno, Vinícius, Mendes, Isabela e Geraldo. Né? E Adriano. Tá? Então, pessoal, 9h40 a gente volta, né? E vocês conversem aí entre vocês e tragam essas duas respostas, tá? Vou fechar aqui e retornamos 9h40, tá? A atividade vale pontos para todo mundo que tiver, tá? O Rio, Oi. chamar no WhatsApp aí. Vou te chamar no WhatsApp aí, responde aí. Foi eu no Demorou. grupo também, Geraldo. Oi, Dri. Eu também tô no seu grupo. Vocês vão fazer grupo aí? Se for fazer, você me coloca também. Tá, eu acho que eu tô vendo com a Bela aqui, com a Isabela aqui, se vai digitar, que aqui vai arrumar. Talvez a gente pode usar a sala aqui mesmo também. Deixa eu perguntar ela aqui o que vai fazer. Tá. 2 minutos. Eu te respondo aí já. Pode usar aqui mesmo, tá, gente? Pode digitar no chat aqui, tá? Todos os grupos.
Adriane, eu acho que vamos usar aqui mesmo. Tem algum, tem alguma sugestão, tem alguma sugestão aí que a gente pode usar? Tá, vou pensar aqui. Aqui, eu comecei a pensar no Funcional Kids. O que vocês acham? Não entendeu? Repete, por favor, Bela. Funcional Kids. Dá uma pesquisada na internet aí Beleza. pra você ver. Vou Eu dar achei uma bem legal. pesquisada aqui também. Tá. Eu vou digitar aqui Beleza, e pode mando pra vocês. desenvolver aí, Bela. Show. Tá.
Adriane. Adriane. Oi. Bela mandou aqui. Eu vou mandar no chat aqui da sala aqui, você dá uma olhada aí. Dá pra mandar. E eu tô conversando com ela também. Ela mandou também. Ah, tá. Cinco minutos, tá, pessoal? A gente volta. Alguém do grupo explicar o que vocês conversaram.
Pessoal, vamos lá, retornando então. Um grupo só conseguiu mandar aqui até agora, né? Os outros estão finalizando. Tá faltando o final também, tá? Desse grupo de Geraldo, quem pode falar pra gente? Bora, gente. Ô, Samuel, Oi. a proposta é da gente fazer sobre CrossFit Kids, né? Num espaço onde... Ô, Bela, você vai falar? Você quer falar? Se quiser, eu falo. Pode falar, então, pode falar. A proposta, Samuel, é sobre o Funcional Kids, é um pouquinho diferente do CrossFit. A modalidade, ele trabalha o corpo de forma integrada. Aí a gente vai, tipo assim, acrescentar, né, que... Peraí, a modalidade trabalha o corpo de forma integrada, onde ajuda a melhorar a performance, evita lesões e possibilita uma atividade física motivadora e dinâmica. Essa daí seria a proposta do nosso grupo. A gente vai também acrescentar, né, que o material seria todo higienizado e as áreas seriam demarcadas, né, cada aluno com o seu espaço. E a utilização do álcool em gel e da máscara também seria algo que a gente não ia deixar de fora durante a aula. Peraí, deixa eu pegar agora as justificativas. Que o treinamento tem como base resgatar a funcionalidade do corpo humano, promovendo e ensinando aprimoramentos das habilidades motoras fundamentais e padrão de movimentos, como, por exemplo, rolar, saltar, correr, agachar, etc. Beleza, pessoal. Vou comentar. Alguém mais quer encaixar alguma fala? Não? Beleza. Então, olha só. Pensando nas crianças, gente, emergencialmente algo tem que ser feito. Né? Eu, como profissional de educação física, eu não preciso de esperar as aulas voltarem para propor algum tipo de atividade, né? Então, essas crianças, elas estão em casa, mas elas estão em isolamento num dado espaço, né? Então, a gente tem atividades que podem ser feitas em condomínios, a gente tem atividades que podem ser feitas até usando o espaço da rua, a gente tem atividades que podem ser feitas na garagem, né? Onde que a gente pode ter um cuidado com a prevenção da mesma forma que a gente tem em outros espaços, como a academia, né? Então, e é interessante a gente olhar para isso, gente, que eu posso propor esse tipo de atividades para as famílias, né? Então, tem uma série de profissionais que estão fazendo isso, dando funcional para crianças em pequenos grupos, né? Dando atividades pré-desportivas para crianças em pequenos grupos, né? E isso não é ilegal, né? Tendo em vista que a gente pode ter atendimento em casa. É claro que se eu for estagiário, né, algum profissional pode dizer que eu não tenho, né, autorização para isso, mas eu posso trabalhar junto com um profissional formado, né? E outra coisa também que tem, que está começando a acontecer são atividades preparadas para grupos da família em si, né? Então, tem acampamentos que estão sendo realizados em família, trilhas que estão sendo realizadas, trekkings, né, que estão sendo realizados em família, né? Então, isso nós temos que ter isso em foco, porque vem férias agora, né? Então, tem uma série de atividades que podem ser feitas com esse grupo também nas férias. Uma outra preocupação que no texto de vocês, gente, a escrita está muito legal, só que vocês têm que falar também de componentes psicológicos. A gente tem que falar também de questões relacionadas, né, a conviver com outras pessoas, né, relacionadas, né, a equilíbrio, por exemplo, a autoestima, né, ao respeito, à convivência em grupo. Então, eu tenho que ir para esses valores também, porque os pais não estão dando conta dessas crianças dentro de casa. Tem um monte de vídeo de humor aí, não sei se vocês já viram, né, do quanto que as escolas têm cobrado desses pais. Eu tenho amigas que ficaram enlouquecidas durante esse período, né, de ter que voltar a estudar, de estar com essas crianças online, né? Então, o ambiente de casa é um ambiente que o risco, ele está muito forte. E eu não tenho que pensar só em quem tem grana, não, gente. Por exemplo, as prefeituras, elas podem desenvolver políticas e ações, projetos que vão atender a esses grupos. É um absurdo, né, não existir ações pensando nesse grupo,
né? Então, eu posso também desenvolver propostas para prefeituras, né? Envolvendo projetos e ações que podem realmente acontecer. Tá? Então, a gente tem que começar a pensar que tem um grupo grande de crianças em casa e é um mercado de ação para a gente. Vamos para os adolescentes agora. Quem que está no grupo aí dos adolescentes? Podemos ir para o dos idosos primeiro, o pessoal já jogou aqui. O grupo de Sabrina aí. Então, eu pensei, né? Nós pensamos numa modalidade que é muito popular lá na academia, que chama o Easy Stretch. E o público maior mesmo são os idosos. E essa modalidade, ela refere ao controle da respiração, trabalho, mobilidade, flexibilidade, fortalecimento da lombar, do core. E a gente pensou num lugar aberto, onde que haja distanciamento dos idosos, todos com máscaras e estipulando também a quantidade de pessoas, para não gerar uma grande aglomeração. Show. A justificativa? É questão da Uhum. socialização, interação, prevenir lesões, uma boa em questão do corpo no dia a dia. Beleza. Pessoal, só uma coisa também que eu não falei na primeiro, é interessante que os responsáveis, né, é obrigatório que os responsáveis, né, e que os idosos envolvidos com atividades, que eles te isentem de alguma responsabilidade com relação ao contágio em si, tá? Então, é interessante pegar um termo se essa parceria for firmada, específica para a questão de pandemia. Por exemplo, durante o estágio, vocês assinaram um termo de ciência, né, onde que a gente não se responsabiliza pelo contágio no espaço do estágio. Então, vocês, como profissionais, é interessante pedir isso, tá? Agora, Sabrina traz uma atividade com idosos, né, ela ser realizada com a segurança, com o devido espaçamento, né, né, ela pode acontecer, né, se ela for acontecer em espaços fechados, né, que esse espaço seja arejado e que haja realmente distanciamento e que sejam grupos pequenos, né. Se ela for acontecer no espaço aberto, né, eu posso trabalhar com grupos maiores, então eu posso trabalhar com o projeto que envolve os idosos naquele grupo. Só, gente, que tanto para criança, quanto para o idoso, ou para o adulto, ou para qualquer pessoa, eu tenho que garantir que eles são assintomáticos, né? Então, a aferição de temperatura é importante, a avaliação minha diagnóstica e conversar com o aluno se ele tem quadros sintomáticos, porque aí eu já corto, né, uma possibilidade de risco da minha ação. Então, eu tenho que fazer isso sempre no momento anterior ao início da aula. Eu tenho que fazer essa verificação, porque às vezes, gente, eu posso ter idoso que está com Covid, que sabe que está com Covid, mas quer ir para se envolver com outros. Então, é um risco que eu vou correr, né? Então, eu tenho que fazer essa avaliação diagnóstica para que o meu grupo não corra risco. Pode falar, Wanderson. Então, Samuel, aqui nós estamos fazendo levantamento das crianças para voltar à escolinha, né? Aí, até então, nós questionamos lá no dia, que é o seguinte, a faixa etária de criança tinha que ser de pelo menos de 8 até 10 anos voltar. Porque abaixo disso é aglomeração, é exposta, um apertar o outro, abraçar o outro. Então, a faixa etária também tem que olhar a faixa etária, porque os meninos menores gostam de abraçar um ao outro, entendeu? E eu acho que a justificativa aí dos pais, que os pais tinham que ser responsáveis, porque eles sabem o termo do que está acontecendo e quer empurrar aluno para Você ficar livre.
Você traz um ficar elemento livre de casa também. Você traz um elemento importante, que é uma preocupação, gente, com relação ao responder comandos e a disciplina, né? Porque se a gente vai ter um problema assim com faixa etária, porque eu vou ter crianças que não adianta eu falar, né, que o envolvimento que tem que ter o espaço, que tem que ter disciplina com isso, porque a questão cognitiva ela não vai atender. Então tem grupos que nesse momento eu não vou conseguir trabalhar em grupo com devida segurança. Em outros grupos, eu vou conseguir trabalhar com a devida segurança, né? Então, eu tenho que pensar mesmo nessa questão de faixa etária. E, gente, pode ser que eu entenda, né, que nesse momento, o futebol, a volta do futebol, pode realmente trazer quadros de risco, né? Então, eu tenho que avaliar o meu grupo, avaliar como que é isso na minha cidade, né? E, às vezes, eu posso chegar à conclusão que não é risco e eu posso chegar também que é risco. Eu tenho que pensar no espaço, né? Mas o controle de ser sintomático ou não tem que ser forte, né? Como é que é esse controle? A aferição de temperatura e a análise do quadro quando o meu aluno chegar para a intervenção. Então, eu tenho que desenvolver isso, essa análise de temperatura e os sintomas. Então, eu tenho que saber disso sempre, porque senão eu coloco o grupo todo em risco, né? E aí é minha responsabilidade. Se eu não tomei, né, as medidas de prevenção como profissional. O grupo do adolescente, gente, que foi... Samuel, a gente estava conversando aqui e chegou à conclusão de que a gente ia organizar um campeonato de Free Fire, né, que é um jogo eletrônico. Ele tem uma faixa etária específica, que é a partir de 12 anos, que é permitido. E a justificativa da gente organizar esse campeonato é de que, como os jovens estão passando muito tempo em casa, às vezes estão utilizando a internet para coisas ruins, para coisas assim que não tem proveito. Aí, com esse campeonato, a gente ia promover a interação social, diversão, distração, essas coisas. Uhum. Então, aconteceu isso aqui em Ponte Nova, né, gente? Foi super legal esse campeonato aí de Free Fire. O que acontece com a lógica do Free Fire em si, né? Então, o pedagogo vem muito forte batendo nisso, né? A questão da violência, a questão de como o jogo se mostra. Só que isso tudo são valores que a gente pode trabalhar, né, quando isso aparece, né? Então, a relação de explicar que é um jogo, né, e problematizar isso. Então, isso é importante, se eu for levar isso para uma escola, né, e para crianças. Porque, senão, eu posso ser acusado de gerar apologia ao uso de armas, apologia à violência, né? Porque são jogos que mostram quadros de violência, né? Então, eu tenho que ter essa preocupação. Mas é algo que está dentro da moçada, né? Então, é muito difícil eu negar isso, porque isso está na vida de todo mundo, né? Então, e isso é uma forma de eu os envolver, porque se não tiver ali naquele campeonato ou utilizando a prática do Free Fire, o que vai estar fazendo? Talvez vai estar chalando cola, talvez vai estar roubando alguém, talvez vai começar a se envolver com as drogas, e aí? Então, que seja o campeonato de Free Fire, né? E não esse incentivo a, né, desenvolver ações que vão definir a formação do caráter dessa criança, desse adolescente. Então, é uma alternativa bacana, só que tem que problematizar a questão da violência, né? Porque vocês são educadores, mas dá para organizar. Eu vi aqui em Ponte Nova 2 escolas fazendo, foi muito legal, né, o envolvimento das crianças, né, e dos adolescentes nesse momento, e eu acho que é algo que funciona super bem, tá? Para a gente fechar, gente, os mesmos grupos, né, que mandaram isso aqui, para a nossa aula de semana que vem, né, eu quero um vídeo sobre atividade física na pandemia, um vídeo já feito, né, no YouTube, vocês vão procurar, que fale da atividade física para esse grupo, que fale de atividade física para criança na pandemia, que fale de atividade física para o adolescente na pandemia, que fale da atividade física para o idoso na pandemia. Por que eu estou focando nesses 3 grupos hoje, gente? Para que a gente tenha cartas na manga para esses grupos futuramente, porque são grupos que vão encher a nossa demanda de mercado, porque esses grupos estão parados ainda,
né? E já não são mais, gente, 3 meses, 4 meses, nós estamos em outubro e a gente vai até dezembro e esse grupo vai permanecer parado de certa forma. Então a gente tem uma abertura de mercado para 2021 muito grande. Então a gente tem que pensar em como envolver essas pessoas. E para vocês, estudantes, isso é muito importante, gente, porque os profissionais eles estão lá no local de trabalho deles, né? Então esses grupos eles podem mostrar possibilidades para vocês de trabalho em 2021, tá? Então eu quero cada grupo trazer um vídeo curto, tá? No máximo 2 minutos, né, me mandar o link para eu passar, né, aqui na aula, que fale sobre experiências realizadas agora, atuais, de atividade física ou esporte ou lazer para a criança, para o adolescente e para o idoso, tá? Beleza, gente? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Ok? Então, beleza, gente. Pessoal, obrigado pela participação de vocês aí. Boa noite, tá? Um abração. Boa noite. Boa noite. Boa noite.